Nas edições anteriores de Novos Mutantes, vimos o grupo indo até o espaço para trazer o Sam a Krakoa, mas depois de um confronto com a Guarda Imperial Shi'ar, eles acabam capturados e condenados a servir o Majestor Shi'ar, que por acaso é ninguém menos que o Gladiador. Ele atua como governador temporário enquanto a Cassandra, filha da Imperatriz Lilandra com o Professor Xavier, não está pronta para assumir o trono. Os Novos Mutantes recebem a missão de resgatar a Rapina, irmã da Lilandra, para servir como conselheira da Cassandra, e é assim que chegamos até aqui. Shazukara! Só que Novos Mutantes 3 volta até Krakoa e mostra o Glob e a armadura aproveitando a tranquilidade da ilha. A Hisako percebe que nem todos os mutantes estão ali e decide fazer uma pesquisa junto com a Sábia para descobrir o paradeiro deles. Os primeiros que ela decide encontrar são Biko e Tormenta, um dos casais mais bizarros, mas também mais queridos dos mutantes, que estão muito associados aos novos guerreiros e aos novos mutantes. A armadura imagina o motivo pelo qual eles não foram até a Krakoa na convocação do Xavier e decide ir até a casa do Roberto da Costa encontrar os medicamentos mutantes. Só que lá, além dos medicamentos, ela também encontra a Tabitha Smith, ou a Dinamite, ou o Fusão, ou Madame Nicoglicerina, sei lá, ela tem 1 bilhão de nomes, enfim. A Tabitha tá lá vasculhando as coisas do Roberto. A armadura chega a convocar outra mutante para ir até Nebraska visitar Biko e Tormenta, mas a Tabitha tá mais interessada em uma aventura, ela quer ação, e por isso recusa o convite. Alguns dias depois, com tudo pronto para a viagem, Glob e a armadura vão entrar no portal, mas são avistados por Maxine e Manon. Se você não conhece, Max e Manon são gêmeos capazes de manipular os sentimentos e as memórias de quem eles encostam. Por serem filhos de 2 mutantes, as mutações deles se manifestaram quando eles ainda eram muito pequenos, por isso eles são crianças que possuem habilidades mutantes. Eles têm boas intenções, mas por diversas vezes já foram apresentados como inimigos dos X-Men, já que eles não conseguem discernir muito bem o que é certo do que é errado. Eles pedem para ir junto, acreditando que podem ser úteis durante a viagem, e assim os 4 chegam a Nebraska, onde são recepcionados por Biko, Tormenta e sua penca de filhos. Os adultos mandam as crianças brincar lá fora e nós descobrimos que os mutantes não foram até Krakoa, pois o pai do Biko desenvolveu uma doença extremamente rara e incurável. Mas com a aplicação das drogas de Krakoa, milagrosamente, ele retorna do coma como se nada tivesse acontecido. Mas é claro que a gente não teria um final feliz. O Biko percebe uma movimentação estranha em volta da casa e nós descobrimos que as crianças foram mantidas de refém por um grupo de mercenários bizarros. Os mutantes tentam confrontar os criminosos, mas são atingidos por uma munição que inativa suas habilidades, o que nos leva para Novos Mutantes 4. Os nossos heróis são mantidos prisioneiros no porão, todos usando colares inibidores, e é quando descobrimos o plano dos vilões. Eles vêm de Costa Perdita, uma ilha que sucumbiu a uma terrível doença que só uma empresa farmacêutica tinha cura, mas ofereceu o medicamento a um preço tão alto que mais de 20 mil pessoas perderam a vida, enquanto o governo e empresa ficavam negociando os termos de trazer o remédio para o local. Assim, esse grupo terrorista percebeu que quem controla o remédio controla o poder. Eles assassinaram o líder dessa empresa farmacêutica, tomaram ela para si, mas agora estão percebendo que com as drogas mutantes, com as drogas milagrosas de Krakoa, os mutantes estão mantendo o mundo de refém. Através de um jornal local, eles descobriram que existiam mutantes vivendo em Nebraska e foram até o local para sequestrar esses mutantes e pedir remédio como resgate. Eles querem 1 tonelada para liberar cada um dos reféns. A armadura até propõe, poxa, então vamos lá, vamos negociar com o governo de vocês pra gente reconhecer Krakoa como uma nação e vocês vão ter acesso liberado aos remédios. Mas não é isso que os criminosos querem, afinal de contas, se o país deles tiver as drogas liberadas, eles não vão lucrar nada com isso. O que eles querem, na verdade, é controlar os remédios para controlar o dinheiro. Eles não estão pensando no bem da população. De volta a Krakoa, vemos a Tabitha completamente bêbada e perdida em meio aos outros mutantes, percebendo que
os seus amigos estão demorando demais para voltar. Depois de uma conversa com a sábia, ela descobre o paradeiro de Glob e Armadura e parte para Nebraska tentar entender o que está acontecendo. Com as crianças morrendo de fome e percebendo o medo dos reféns, a Armadura resolve ceder à pressão dos terroristas e aceita ir até Krakoa e trazer o medicamento para liberar todos eles. Mas enquanto isso acontece lá fora, a Tormenta consegue enganar um dos criminosos a tirar o seu colar inibidor e, usando seus poderes, ela liberta Max e Manon. Os gêmeos usam as suas habilidades para voltar os terroristas um contra o outro, e assim eles disparam, o que chama a atenção dos criminosos lá fora. Nesse exato momento, a Tabitha, ainda bêbada, chega causando estrago e reclamando que a Armadura disse pra ela que eles não iam pra uma aventura, sendo que eles estavam ali lutando contra terroristas. Olha, eu confesso que já tava gostando muito das aventuras espaciais dos Novos Mutantes, mas não sei se foi a alteração das ilustrações aqui, sendo que essa arte combina mais com essa equipe, o fato da gente voltar pra uma história mais pé no chão ou o desenvolvimento de roteiro mesmo, mas eu gostei muito mais dessa nova história que está sendo contada agora. Achei essa nova equipe e esses novos problemas muito mais interessantes do que toda a trama de Roberto da Costa e companhia. E é engraçado porque é basicamente a mesma estrutura sendo reciclada nos dois plots. Nós começamos com os mutantes aproveitando a vida em Krakoa, mas percebendo que a equipe não está completa, e assim eles decidem partir da ilha para recrutar os seus amigos. Só que durante essa jornada, que parecia algo simples, eles acabam se envolvendo em algo muito maior e a vida de todos é posta em perigo. O que eu acho que torna essa história mais carismática é o sentimento envolvido na jornada. O fato do Bico não querer abandonar o pai doente, a cena emocionante do pai do Bico despertando do coma, aquele outro momento marcante no porão em que as crianças estão morrendo de fome e a Tormenta abraça elas e fala: não, vai ficar tudo bem, a gente vai comer quando a gente sair daqui, a gente vai comer até se empanturrar. São momentos de partir o coração. Só que Novos Mutantes 5 volta pro espaço e já começa com Roberto da Costa quebrando a quarta parede e recapitulando toda a história, confessando que se apaixonou pela Rapina. Mas é claro, tudo com o bom humor do Mancha Solar. Enquanto isso, em Chandilar, a Oráculo aconselha o Gladiador a não revelar para a população que a Rapina tá voltando para a cidade, já que isso poderia ser visto com maus olhos, já que, como a gente comentou nas análises anteriores, a Rapina sempre foi uma inimiga da própria irmã. Ela sempre tentou usurpar, sempre tentou roubar o trono para si, e é claro, com isso, boa parte da população de Chandilar, boa parte da população Shi'ar, do Império Shi'ar, sempre ficou contra a Rapina. Ver ela se tornando a conselheira do trono pode ser realmente visto com péssimos olhos. Acontece que a Oráculo convoca o Esquadrão da Morte, uma espécie de guarda Shi'ar sombria, e ordena que eles eliminem a Rapina e todos que estiverem perto dela. Mas e aí, será que o Gladiador sabe disso ou a Oráculo tá agindo por conta própria nas costas dele? De volta à nave, Câmara e Mondo decidem se afastar das missões da equipe, e a gente percebe que não é um sentimento de traição, só que simplesmente desde que os caras aceitaram se unir aos Novos Mutantes, eles só são metidos em confusão. Eles foram abandonados pelos piratas siderais, o Mondo virou porta-treco da equipe, todo mundo sai enfiando os negócios nas costas dele, eles foram capturados pela Guarda Imperial Shi'ar, eles foram condenados, eles foram mandados para uma missão, então eles não querem mais isso, eles simplesmente querem aproveitar a volta para casa. Afinal de contas, a ideia de Krakoa era justamente dar paz aos mutantes, coisa que eles não tiveram desde que se uniram aos Novos Mutantes. Eles só não contavam com o Esquadrão da Morte, que intercepta a nave e pede que eles se rendam. Percebendo a hostilidade dessa abordagem, a magia já começa a organizar uma linha de defesa. A gente tem que se lembrar que a Illyana foi nomeada uma das capitãs pelo Conselho de Krakoa, e justamente por isso toma pra si a responsabilidade de proteger os mutantes ali. E cara,
como a magia é incrível. Dá pra ver que rola um atrito ali entre ela e a Esmagadora pra ver quem vai ficar no comando da situação, mas essa é a personalidade dela. Na hora que as coisas começam a apertar, ela é a primeira a tomar a linha de frente pra proteger quem ela ama, pra proteger quem ela deve proteger. Aliás, que momento absurdo dela perguntando ali pros invasores quem queria dar um amasso com ela, porque naquele momento era transar ou lutar. E como eles escolheram a pior opção, ela não teria misericórdia deles. Mas antes, é claro, ela tinha que conferir se eles não eram humanos, já que ela segue a lei de não matar nenhum homem. Sério, a magia é demais. Mas é claro que todos os outros mutantes também lutaram com tudo que tinham pra deter o Esquadrão da Morte, menos o Câmara e o Mondo, é claro. Karma, Dani, Moonstar e Lupina lutando contra os invasores também foi muito legal, principalmente com a Karma ordenando que um dos Esquadrões da Morte ali batesse na própria cara, foi muito bom esse momento. Mas percebendo que estavam levando a pior, o Esquadrão da Morte lança mão de um último recurso e destrói a nave dos novos mutantes com um laser, aparentemente matando Câmara e o Mondo nesse ataque. Coitado, logo os caras que queriam ficar de fora da confusão. Enfim, apesar de ter dito que gostei mais da história dos Novos Mutantes em Nebraska, eu achei essa edição também muito boa. O Mancha Solar tentando se aproximar da Rapina, essa possível traição da Oráculo e, é claro, a magia completamente fodona deixaram as coisas bem interessantes. Sem contar esse gancho no final em que a gente não faz ideia do que pode acontecer. Mas se você estava esperando a conclusão dessa história, pode tirar o cavalinho da chuva, já que em Novos Mutantes 6, voltamos para Nebraska, onde do lado de fora da casa, Armadura e Tabitha lutam contra os terroristas, enquanto lá no porão, os mutantes tentam escapar. Depois de um sermão do Glob, Maxine e Menon dizendo que eles deviam ter feito os terroristas pensarem que os mutantes eram amigos, em vez de ter feito um atirar no outro, o Bico tenta sair do porão, mas é atingido por um disparo. Mesmo assim, os mutantes conseguem derrotar os criminosos e quando eles estão prestes a sair da fazenda para levar o Bico para o hospital, o líder dos criminosos, o Túmulo, surge mantendo o pai do Bico como refém e revelando que já assassinou a mãe dele. Percebendo que estava encurralado e não teria como sair daquela situação, o terrorista mata o pai do Bico e depois tira a própria vida, alegando que com isso o restante do grupo viria atrás deles. As páginas de informação da revista revelam o esquema por trás desse grupo terrorista chefiado por Ezequiel, o Rei Dengra. É uma organização que possui várias ramificações, sendo que essa equipe que atacou os mutantes é um dos times mais fracos do cartel. Ou seja, se eles realmente decidirem atacar Krakoa com força total, os mutantes vão ter muita dor de cabeça. A história avança 4 dias e nós vemos os mutantes sãos e salvos na ilha, inclusive Bico, Tormenta e seus filhos. A Armadura diz que sente muito por tudo o que aconteceu, mas o Bico responde que pelo menos nada mais grave, nada mais sério aconteceu, já que os mutantes estavam lá para ajudar. Ela percebe que tem alguma coisa estranha e o Glob diz, mas como assim ninguém saiu ferido? E os seus pais? E o Bico retruca, como assim? O que você tá dizendo? Os meus pais já morreram há muito tempo. A Hisako sai brava da sala, levando o Glob consigo, e eles vão confrontar Max e Menon, que alteraram as memórias, os sentimentos de toda a família, alegando que não conseguiam ver uma família sofrendo tanto, sendo destruída pela dor. A Armadura diz que isso é injusto, já que todo mundo precisa passar pela dor do luto para superar verdadeiramente uma perda, mas reconhece que eles fizeram isso com boas intenções. A história termina com tudo aparentemente bem, mas com a sombra do cartel Bohan que pode ressurgir a qualquer momento. Agora, a próxima revista deve finalizar a aventura dos Novos Mutantes no espaço, mas ainda tem muita coisa que pode acontecer com a equipe. Será que veremos os dois núcleos lutando lado a lado em algum momento? Será que o Gladiador estava envolvido com o ataque do Esquadrão da Morte de alguma maneira? Enfim, eu acho que Novos Mutantes é uma história bem de nicho. Acho que ela não é amigável para novos leitores, que você tem que conhecer pelo menos um pouquinho do passado de cada um dos personagens, de cada um dos núcleos que foi mostrado aqui. Eu particularmente gostei bastante de toda a história, desde o começo, do núcleo espacial, do núcleo de Nebraska, mas é claro, eu tenho um carinho muito grande por esses personagens. Desde a época
época dos Novos Guerreiros, de Novos Mutantes, então sempre foram personagens que circularam ali no meu núcleo de personagens favoritos, de mutantes favoritos. Então gosto muito de como eles estão sendo trabalhados no Alvorecer do X. Mas reconheço que se você não é um grande leitor de Novos Mutantes, se você não vem acompanhando eles ao longo dos anos, talvez se a primeira edição não chamou a sua atenção, as outras edições não vão te convencer a continuar lendo. Nem mesmo essa aqui que altera um pouco o que acontece na trama. Acho sim que ela é um pouco mais sentimental, um pouco mais carismática, o fato dela ser um pouco mais pé no chão também contribui bastante para dar uma melhorada no que é o título Novos Mutantes. Acho que se a gente tivesse continuado só com a aventura no espaço, talvez esse título não ficasse tão forte pra mim, mas do jeito que ele foi apresentado eu gostei, mas também reconheço que vai ter muita gente aí que já abandonou o título. Gostei muito de ver Max e Menon agindo, o modo como eles são encaixados nessa equipe, como o roteiro mostra que eles são personagens conturbados, mas que estão tentando se adaptar a essa nova realidade, e é claro, gostei muito de ver Bico e Tormenta de volta. Enfim, essas foram as minhas impressões de Novos Mutantes. Comenta aí embaixo o que você tá achando da revista e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, me seguindo também no Instagram, @MaidanALH. É isso, Legionários, e que a força esteja com vocês. Que sono, moleque. Bebata, pra entender o que tá acontecendo. Você vai tentar entender mesmo. Ô, carambola, olha o edredom aqui o tempo todo. Tava tão bom, velho. Deixaram assim... Ah, não tava tão bom, cara. Contra o teu... Pô. Equipe que... Tava muito bom, mano. Foi diferente do que eu escrevi, mas tá valendo.